Olá, nesse vídeo nós vamos falar da diferença da régua para a fita métrica. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Quando nós estamos na área do vestuário, são dois instrumentos que a gente utiliza com bastante frequência, tanto a fita métrica quanto a régua. Agora, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? A diferença das duas é que a fita métrica ela é mais maleável, então ela me ajuda a medir coisas redondas, curvilíneas, enquanto que a régua vai me ajudar, por ser rígida, a fazer medidas mais precisas no meu papel. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a cintura de uma pessoa, vamos pegar aqui, por exemplo, a minha Barbie. Se eu quiser calcular a cintura da minha Barbie, o que eu vou fazer? O melhor é utilizar a fita métrica, porque vejam, a régua, ela não é maleável, eu não consigo colocar ao redor da cintura. Enquanto que com a fita métrica, eu consigo colocar aqui ao redor da cintura da Barbie, e isso vai me resultar aqui em aproximadamente 11 centímetros. Então, quando eu quiser calcular em manequins, em pessoas, né, o mais fácil é a gente utilizar a fita métrica. Agora, como é que eu entendo a fita métrica e a régua, né? Por exemplo, a fita métrica, a gente tem esses pedaços aqui que correspondem sempre a 1 centímetro. Então, ele já vem escrito aqui na fita métrica, 1, 2, 3, então quer dizer que 1 é esse pedaço aqui. Desse pedaço da ponta até aqui, eu tenho 2 centímetros. Até aqui, eu tenho 3 centímetros. Diferente da régua, que a régua me marca assim, ó, de 0 até 1. O 1 não tá, como na fita métrica, no pedaço, ele tá aqui no final. Então, aqui no final que me corresponde a 1 centímetro. O 2 no final aqui dos outros milímetros aqui. Então, vai me dar os 2 centímetros e assim por diante. Então, percebam que qualquer um dos instrumentos que eu utilizar, o tamanho de 1 centímetro, 2 centímetros, vai ter que ser o mesmo. A gente já viu em outros vídeos que são conversões que se fazem, né? E foram feitas algumas conveniências de tamanho. Então, 1 centímetro vai ser sempre mesmo 1 centímetro, tanto na régua quanto na fita métrica ou qualquer outro instrumento que a gente resolveu utilizar. São medidas padrões, tá? Então, como é que eu faço para calcular, por exemplo, 5 centímetros com a régua? Eu venho aqui com a régua, sempre começo do zero, então tomem cuidado que algumas réguas, como essa aqui, ela tem uma parte aqui que ela não tem nada escrito, ou seja, essa parte não considera para o meu cálculo. Eu vou começar a calcular os 5 centímetros a partir do zero, então a partir daqui. Aí eu venho do zero até o 5. Então, esse pedaço aqui corresponde a 5 centímetros. Como que eu faria isso com a fita métrica? Faço da mesma forma. Então, eu venho aqui e vou medir do 1 até o 5. Então, esse pedaço aqui que vai me medir os 5 centímetros. Vou marcar aqui, ó. Seriam os 5 centímetros. Tomem cuidado que, por exemplo, nessa minha fita métrica aqui, ela não tem aquela parte de metal. Então, não necessariamente que esse meu primeiro centímetro aqui, ele tenha a medida de 1 centímetro exato. Percebam aqui, ó, se eu pegar com a minha régua, vou começar a partir do zero, vou colocar ele aqui, ó, o meu 1 centímetro da régua iria até aqui, ó. Meu 1 centímetro da régua iria até aqui. E o meu 1 centímetro aqui da fita métrica, ele é um pouquinho menor. Por quê? Porque como ele não tem aquela parte de metal, aqui não tem exatamente o tamanho de 1 centímetro. Então, para eu fazer corretamente, eu teria que calcular a partir desse pedaço aqui, ó, do final do 1 até o final do 2. E aí percebam que tem a mesma medida. Então, só tomem cuidado com isso. O interessante sempre é que vocês conheçam os instrumentos que vocês utilizam. Mexam com a fita métrica de vocês, verifiquem se esse 1 centímetro ele tem exatamente 1 centímetro, se não, comecem sempre a medir a partir do 2 em diante, e aí sempre descontem aquele 1 centímetro, né? Então, são algumas dicas que eu dou para vocês. O interessante é que vocês sempre estejam familiarizados com os instrumentos que vocês utilizarem. Seja uma régua de 15 centímetros, 20, 30, seja fita métrica, utilizem e verifiquem. Tomem sempre cuidado com a régua, para que vocês comecem a marcar a partir do zero, e não a partir do início da régua. É sempre a partir do zero. Em algumas réguas, o zero já está aqui no início, mas normalmente a gente tem uma parte aqui que ela é em branco. Eu não começo a contar dali, eu começo a contar a partir do zero. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o tamanho dessa caneta, eu coloco ela a partir do zero e vou verificar aqui até onde ela vai.
Então, aqui a gente percebe que ela vai até o 13,6 centímetros, né? A gente percebe. Então, é a partir do zero que eu calculo. Se eu colocasse a partir lá do começo, não daria esse valor aqui. Então, sempre tomem cuidado com isso e fiquem ligados até os nossos próximos vídeos. Até lá!